noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nessa casa que nos recebe sempre com muito amor e carinho, com braços abertos. NEOV, Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna. Essa casa já tem um pouquinho mais de 50 anos nesse trabalho, tá? Sempre nesse trabalho, sempre auxiliando, né? Os necessitados, sempre nos ajudando de alguma forma. Então vamos dar os recadinhos de hoje. O NEOV tem o Clube do Livro. O Clube do Livro, você se inscreve na secretaria e é um custo de R$24 mensal. E esses R$24 você tem direito a um livro, tá? Sempre com temas atualizados, sempre livros bastante interessantes, ok? Só procurar a secretaria. O atendimento fraterno da casa é uma entrevista para aqueles que têm necessidade de fazer um tratamento, tá? E a gente pede para chegar 15, 20 minutos antes do início da palestra, para assim poder já fazer o seu tratamento, se for o caso, né? Já dar continuidade no mesmo dia, ok? O NEOV também tem o GESP. O GESP é o Jovens Espíritas Semeadores da Paz. Então, onde tem um grupo de jovens, ok? Já falando desde cedo sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E junto com ele, agora nos sábados, das 16 às 17 horas, também está a evangelização infantil. Tá? E aproveitamos, né, de fazermos as duas evangelizações ao mesmo tempo e no mesmo horário em salas diferentes, ok? A gente fala também do nosso mutirão permanente. É uma caixinha que tem na entrada da casa, tem vários papelzinhos ali dentro, e cada papelzinho tem o nome de um mantimento, nome de um produto, tá? O nome de uma alimentação, para nos ajudar a confecção da cesta básica. O NEOV tem famílias cadastradas onde ele fornece a cesta básica. E tem também a confecção dos marmitex aos sábados e domingo. A gente chama o social, ok? Para pessoas aí em condições de moradores de rua. Ok? Então aqueles que puderem nos auxiliar, puderem nos ajudar, tá? A gente sempre pede alguns itens aí que está faltando no momento, que é o café, material de higiene, leite em pó e óleo, tá? E quem puder nos ajudar, a gente agradece muito, muito mesmo. E vamos então à nossa prece de início. Gostaria de convidar a todos então para fazermos a prece juntos. Nesse momento vamos agradecer, Pai. Obrigado por estarmos todos aqui unidos hoje, para aumentar o nosso conhecimento e assim podemos evoluir espiritualmente. Agradecemos muito por essa grande oportunidade, por estarmos todos aqui unidos, que não é por acaso. Senhor, então, pedimos ao Mestre Jesus que nos autoriza para iniciarmos os trabalhos no dia de hoje. Hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos à palestra de hoje com o nosso irmão Bruno Losman, com o tema Vendilhões Expulsos do Templo. Seja bem-vindo. Boa palestra a todos. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite, que a paz de Deus esteja conosco neste momento. É uma alegria estar de retorno aqui no Grupo Espírita Obreiros da Vida Eterna, na cidade de Carapicuíba, sim, buscando mais uma temática espírita. Quem sabe daqui a alguns minutos sairemos um pouquinho melhores do que quando aqui entramos a esta casa. Boa noite a todos os encarnados, a cúpula espiritual do NEOV, aos senhores e senhoras que nos acompanham pelas redes sociais da casa. E sim, sextou, como nós temos o hábito de dizer também nas casas espíritas, e nada melhor do que deixar
inicial, a rosa mística de Nazaré Maria, onde a Maria está sorrindo, naquela mesma forma onde Chico Xavier deu-nos a oportunidade, por meio do seu mentor Emmanuel, de conhecer qual é a face desse ser transcendente que nem originário é em sua evolução do nosso orbe, do nosso querido planeta Terra. Assim sendo, com a alegria e o sorriso de Maria a cada um de nossos corações, convidamos-Ele para que trabalhemos nessa matemática de uma das obras que tanto eu gosto de trabalhar nas casas espíritas, queridos irmãos e irmãs. A obra essa intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, sim, em sua primeira edição, publicada lá nos ciclos de abril de 1864, e estamos próximos do final desta obra, já que é composta de 28 capítulos. Trabalharemos com o capítulo 26, itens 5 a 6. O capítulo, queridos irmãos e irmãs, é intitulado Dai de graça, o que de graça recebestes. E estes dois itens trabalhará, como bem disse o irmão, vendilhões expulsos do templo. Mas o que significa mesmo vendilhões? Trouxe, sim, uma imagem ilustrativa para que já relembramos quem eram esses irmãos e irmãs, quais eram as suas atividades. Eram comerciantes, cambistas, que faziam vendas dentro dos templos, muitas vezes de animais para sacrifícios, onde as moedas eram convertidas em dinheiro para serem depositadas ali nessas instituições religiosas. Vamos entender então por que, ao longo dos próximos slides, o Evangelho nos traz esta informação que foi necessário Jesus trazer-nos uma informação transcendente acerca do que lá acontecia há mais de 2000 anos. E será que há em algum canto deste orbe ainda, nesse século XXI, terceiro milênio, há de acontecer algo similar? É o que haveremos de ver na sequência do nosso entendimento a convite desta temática. Jesus e seus discípulos chegaram em Jerusalém. Jesus, assim entrando no templo, expulsou de lá todos aqueles que ali vendiam, como também os que compravam. Jesus também não permitiu que ninguém carregasse nenhum utensílio pelo templo e, logicamente, em seguida, veio a dizer: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração? Fez uma pergunta a todos que estavam ao seu redor, Jesus, e mesmo assim a transformaram em um covil de ladrões. Esse acontecimento chegou aos ouvidos dos sacerdotes poderosos da época e de outros que procuravam a maneira de prejudicar os ensinamentos e os atos de Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão admirava a sua doutrina. Estava mexendo sim com os corações dos pobres, dos oprimidos, daqueles que estavam cansados daquele sistema que não fazia com que as pessoas prosperassem espiritual e até mesmo materialmente. Mas muitos não podiam ir contra aqueles governos de forma direta. Jesus foi aquele que deu aquela proporção maior, mas foi perseguido praticamente nos seus 33 anos de vida física em uma única encarnação. E lógico, encontramos essa passagem nestes dois evangelistas. Já depreende-se nessa passagem de Jesus que a casa de oração, como assim tem que ser hoje, tem que ser a nossa conexão com o nosso Pai. Conexão essa que tem que gerar frutos à humanidade, não apenas e somente a nós, individualmente. Não, tem que ser de forma coletiva, porque o cultivo e a colheita é obrigatório. Percebemos que Jesus condena o comércio de coisas sagradas de qualquer forma. Ao chegar no templo, local onde as pessoas deveriam frequentar para ligarem-se ao Pai Maior, Jesus encontrou a violação desse local. Porque ali, com certeza, coloquemos-nos no lugar de Jesus. Tenho certeza absoluta que encontraríamos tudo ali, menos a simplicidade, a humildade, a busca da melhora, da reforma íntima, do orar e vigiar. Não é isso que depreende-se nestes momentos iniciais
iniciais com esta fala de Jesus, a qual esses evangelistas acabaram de nos trazer. Indignado por não respeitarem a casa de Deus, expulsou os vendedores e os compradores, que estavam no templo fazendo comércio, o que era errado naquele lugar. É a mesma coisa, lembro que há pouco eu falei, será que esse século XXI, terceiro milênio, a humanidade faz algo similar? Quando nós vemos situações erradas passando nos telejornais, nos meios de comunicações, quantas vezes na consciência nós dizemos assim: quem compra algo que foi roubado ou que é pirateado é culpado tanto quanto, ainda que não integralmente. Então, por que será que Jesus não só tirou os vendedores, mas também os compradores? Compraziam-se em lá estar naquele momento. Mas na época da humanidade, nós temos, por meio das sucessivas reencarnações, a oportunidade de crescermos espiritualmente. Então, o que era errado ao tempo, no pretérito, no presente, não mais pode ser errado. E no futuro, com transformações, há de ser certo, desde que cresçamos, esforcemos para que sejamos melhores a cada dia que passa. Sim, tem uma obra que se vem ao encontro deste capítulo 26, item 5 e 6 que nós estamos trabalhando, a deste irmão que muito trabalhou em prol da propagação da doutrina dos Espíritos, e está embaixo na obra intitulada O Espírito do Cristianismo, onde, em um de seus capítulos, ele nos traz a seguinte reflexão, dizendo: o fato é que ninguém se achou com autoridade para expurgar o templo, e Jesus fez-lo em alguns minutos, dando logo começo à sua tarefa pela cura dos enfermos, pela cura consciencial. Coxas e cegos que lá se achavam, atos esses que valeram aplausos dos meninos, dos mais simples. Deixai vir as minhas criancinhas, porque dela há de assemelhar-se o reino de Deus, que se exclamavam hosanas ao filho de Davi, as crianças e os jovens. E quem assim era para estar-se portando? Os adultos, os doutos. Mas é compreensível que assim era naquela época, afirmos Caimás Schluter. Continuando dizendo: foi então que os principais sacerdotes e escribas, movidos pelo ciúme, indignaram-se e lhe perguntaram: ouves o que estão dizendo? E o mestre respondeu: nunca lestes? Dava aos pequeninos e crianças defeito, tirastes perfeito louvor? E assim não é atualmente? Que criança, nas suas primeiras idades, tem a maldade que muitas vezes foram construídas por elas mesmas, como por nós que já fomos crianças e haveremos de ser ainda muitas vezes por meio das sucessivas reencarnações, exacerbam-se em suas maldades? Não, isso é com o tempo, quando vão crescendo em sua espiritualidade. Por isso que Jesus deu essa aula aos grupos que ali estavam, aos que o questionavam. Continuem dizendo: esta resposta fez calar os seus perseguidores, pois todos os atos que Jesus havia praticado eram dignos de louvor, mereciam a aprovação dos simples, dos justos, dos bons, simbolizados nas crianças cheias de inocência e que não trazem nos corações os vícios, os subornos, os juízos preconcebidos e a subservientes que degradam a cada um de nós, os adultos. Assim não é apenas naquela época ou atualmente? Guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, pensamento ou em atos concretizados e outras tantas mais mazelas. Neste mundo ainda em provas e expiações em estágio final, em transição planetária, tanto nesses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados ainda se perdem por invigilância, por não orar e vigiar adequadamente, por não buscarem transformar-se, por não terem a certeza ainda de que somos seres eternos, de que tudo que venham a realizar de bom ou de mal há de se colher no futuro. É assim que é em qualquer canto do universo, mas, repito, este capítulo 26, itens 5 a 6 que nós estamos trabalhando,
de visão de situações que eram naturais a um povo ainda muito, não vou dizer medíocre, mas precário intelectual e moralmente, em comparação a nós atualmente. Sim, o bem está crescendo exponencialmente, ainda que não seja divulgado, mas não dá para querermos comparar aquelas épocas anteriores com o momento atual, ainda que este momento atual esteja muito difícil de vivenciarmos nas duas dimensões da vida, não apenas nessa terceira dimensão, na física, mas onde esses queridos irmãos estão e onde nós não enxergamos neste momento, em maior número sempre, na quarta dimensão, no mundo espiritual, na erraticidade. Não podemos desacreditar para que ainda venha a nos degradar moralmente, intelectualmente. Ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir. É o grande desafio de nós, os espíritas. Assim, o templo de oração deve ser um local de comunhão com Deus e com os bons espíritos, mas não apenas então somente o templo de oração, o nosso quarto, a nossa sala, um ambiente em que estejamos sozinhos e conversemos com a fonte criadora Deus, com os nossos mentores individuais. Não é isso. No momento da prece ou de estudos, não exercer qualquer outra atividade que não esteja ligada a Deus. Mas não é fácil que portemos assim integralmente nas 24 horas do dia nas duas dimensões. A atividade comercial não pode ser concorrente com as atividades ligadas ao nosso Pai Maior. Quantas vezes, ao lermos, estudarmos, ou ao escutarmos, ou até vermos palestras espíritas ou outras palestras religiosas, quantas vezes nos é convidado para que desprendamos a cada dia que passa dos bens materiais, que são perecíveis, transitórios, sujeitos e tantas vezes passageiros em uma vida carnal. Não levamos sequer um fio de cabelo para o mundo espiritual em qualquer uma das oportunidades de retorno para a vida eterna. Assim sendo, tem coesão, essa afirmação, para que saibamos viver com uma simplicidade, com algo que seja ligado a este Deus, como esta frase está nos convidando a este entendimento. Assim, Jesus condena todos os desrespeitos, abusos, desvios e o comércio de coisas sagradas, de qualquer forma e sob qualquer pretexto. Empreendemos exemplo nas casas espíritas. Estamos dentro de uma delas, correto, queridos irmãos e irmãs? Logo ao entrarmos no nosso lado esquerdo, tem uma biblioteca. Ali tem duas funções: o comércio daqueles livros. A primeira, da nossa expansão de consciência, da nossa reforma íntima. E, logicamente, consequentemente, o recurso pecuniário que ali nós venhamos a empreender no gasto comum ou mais obras, dará de pagar as contas, a qual não cai do céu, nunca caiu e nunca há de cair em qualquer época da humanidade. Luz, água, itens de cesta básica, porque aqui no domingo eu já estive e vejo que são distribuídas refeições aos mais necessitados, aos moradores de rua, entre outras situações, itens de higiene, limpeza e tudo mais. Então saibamos separar o joio e o trigo. É isso que temos que tomar cuidado em qualquer lugar que estejamos. Então vamos sempre estar atentos em qual é a intenção de situações que nós as encontremos em mais instituições religiosas, ou até mesmo dentro de homens. Deus não vende sua bênção e nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrar pelo que é divino e que recebe gratuitamente, como por exemplo a própria mediunidade, a sobretudo dentro das coisas materiais. Toda vez que aqui estamos, por exemplo, naquela sala, ao recebermos as transfusões energéticas, os trabalhadores voluntários, que não recebem nada pecuniariamente para isso, ao despenderem as suas energias em prol dos nossos corpos materiais e espirituais, recebem alguma vez alguma moeda, algum valor pecuniário? Não, por isso eu vim aqui, esse convite a essa reflexão, o que nós estamos recebendo do alto do universo, transmitando-os também de graça aos nossos queridos irmãos e irmãs, porque se somos criaturas e o único Pai nós temos, queremos ou não, somos irmãos.
Que bom que assim não é. Assim poderemos abrir os nossos olhos sobre as necessidades que devemos ter para que construamos dias melhores a cada dia que passa. Vamos conseguir com os nossos esforços no nosso dia a dia. Sem trazer uma temática, queridos irmãos e irmãs, da codificação kardeciana, como por exemplo essa terceira que estamos trabalhando com o carro-chefe que é o Evangelho sobre o Espiritismo, também gosto de trazer uma passagem de uma das obras complementares da codificação kardeciana, seja do Divaldo ou Chico Xavier. Neste momento estou trazendo Chico junto com aquele escritor Emmanuel, na obra intitulada Luz no Caminho. Lá, por exemplo, no capítulo Indignação, Emmanuel vai nos fazer a seguinte reflexão, que vem ao encontro do tema que nós estamos trabalhando. Assim vamos dizer, Emmanuel: Cristo nunca examinou o campo de seu apostolado, cruzando os braços com ternura doentia. Não foi por isso que disse: meu pai trabalha teologia, eu também trabalho, e assim disse, que sabe nós, ainda tão precários como aqui, há uma evolução moral e intelectual. Continuando dizendo: numerosos crentes preferem a filosofia acomodatícia do Deus faz tudo, Deus só não pedindo minhas necessidades, por que eu tenho que pedir, porque eu tenho que louvar, porque eu tenho que agradecer, caso, por exemplo, não esteja recebido no momento e com as bênçãos que eu queria que eu e os meus viessem a receber, olvidando que devemos fazer o que esteja ao nosso alcance. Ser cristão não é de bater tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. E ainda continua dentro desse mesmo capítulo, Emmanuel dizendo: a indignação contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do Evangelho. Na simplicidade, na humildade, no desejo de ser útil ao meio, de ser caridoso. Sim, Jesus indignou-se contra a hipocrisia daquela época, contra a insegurança dos companheiros, contra os mercadores do templo. Como protótipo da virtude, o Mestre nos ensina que indignemos a cada dia que passa com toda e qualquer situação que seja divulgada pelas mídias ou meios de comunicação, ou que vejamos com os nossos olhos no dia a dia, nas ruas, aonde quer que nós estejamos. Porque a transformação da terra para um mundo de regeneração far-se-á com estes esforços de cada um de nós, desde que de baixo para cima, de dentro para fora, distribuamos ao meio a solicitude, a atitude correta, a certeza de que ainda escorregaremos em alguns momentos, mas reconstruir os erros nos outros posteriores é um passo atrás para que empreendamos dois mais assertivos, quem sabe, nas nossas reencarnações, desde que esforcemos para tanto, queridos irmãos e irmãs. É ou não isso que Emmanuel está nos convidando a essa reflexão? Não acabou ainda vendo, não afirmarmos ainda que suas reações nobres verificam-se sempre quando estavam em jogo os interesses dos outros, dos seus semelhantes, o bem-estar e a clareza de dever destes mesmos. Quando se tratava de sua personalidade divina, que pedia a Cristo mesmo para si, para Ele mesmo, que disputou para si mesmo o seu apostolado, os seus ensinamentos como consequentemente de atos praticados, pontos de interrogação são perguntas às nossas consciências. A voz divina que se levantou com enérgica majestade no templo para exortar, expulsar, acordar os vendedores e também os compradores, era doce e humilde no dia do Calvário. Disse ele: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem são eles mesmos? Nós, atualmente. O que são os 1000 anos? Ainda que não estivéssemos encarnados lá, naquela localidade ou em qualquer outro canto deste orbe, na erraticidade do mundo espiritual, afirmamos que nós, em grande maioria, vamos dizer, em sua integralidade, estávamos surpreendendo o desenrolar destas situações. Então, que reverbere esse pedido de Jesus ao acolhimento junto ao Pai, para que perdoe, já que nós ainda, infelizmente, século XXI, terceiro milênio, 1/4 do nosso século já vencido, já que estamos no ano de 2026, ainda estamos tão precários de bons pensamentos, de bons atos,
de crescimento exponencial em tudo que possamos fazer em benefício dos mais necessitados, mas esforçarmos-nos para que melhoremos a cada dia que passa, porque esse é o objetivo da cúpula espiritual do B9, como dos trabalhadores encarnados, como de vós, cada um de vós, incluindo-me, nós os assistidos, que aqui buscamos o reconforto espiritual e, consequentemente, a busca do intelecto para que evitemos sofrimento dos outros que não são necessários, que nós os atravessemos. Já chega as nossas programações reencarnatórias que temos que consertar do pretérito. Continuar indo, Emmanuel. Para os outros ele trouxe a salvação. O Júlio é a vida, defendendo-lhe o interesse sagrado com energia poderosa. Para ele preveniu a cruz e a coroa de espinhos. Na nossa indignação desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e o que desejamos para os que estejam ao nosso redor. E se vem ainda dando um feixe a esta proposta dentro dessa obra, e ainda agora num outro capítulo, intitulado Emmanuel em Jesus, afirma ainda Emmanuel, ante o mundo moderno e doloroso e acelerado processo de transição planetária, procuremos em Cristo Jesus o caminho de verdade, a vida, o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Já dizia Francisco de Assis, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Em uma das suas orações, nós a conhecemos. Então, assim, vemos que esta passagem de Jesus também nos convida a sermos menos materialistas e buscarmos mais os valores espirituais que são os reais eternos e que são, consequentemente, aquele que gozaremos aonde quer que nós estejamos neste imenso universo. Se falarmos multiversos, porque já estima-se que não existe apenas um universo, estima-se que a nossa galáxia Via Láctea exista apenas e tão somente de 200 a 400 bilhões de estrelas. O que é mesmo estrelas para nós, os espíritas? Planetas habitados, mundos com constituições físicas diferentes. Olha lá Kardec, no ano de 1858, um ano após a publicação do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, tendo contato com os extraterrestres. Olha também Chico Xavier, por meio da sua mãe, aquela que foi sua mãe biologicamente, Maria de Deus, na obra intitulada Cartas de uma Morta, uma das primeiras obras da sua larga mediúnica, nas primeiras décadas do século XX, tendo contato com planetas e seres do nosso sistema solar. Irmão X, Crônicas de Anicula, novas mensagens, quantas obras, falando e interagindo com os marcianos. O que não falta é contato com os extraterrestres na codificação, nas obras complementares. O intercâmbio entre mundos existiu, existe e existirá para toda a nossa eternidade. Então, o que nós queremos, queridos irmãos e irmãs, dentro da nossa simplicidade, dentro da nossa unidade, dentro dessa proposta do capítulo 26, itens 5 a 6, vamos expulsar esses 22 internos que ainda nós temos em nossos corações espirituais e desviciemos de uma vez por todas da maldade, da ausência do bem, muitas vezes da ociosidade mental ou de ações, de ferramentas de nossas mãos, de nossos pés, pernas e tudo mais que possamos fazer com que cresçamos realmente de uma forma mais séria e mais positiva, concisa e sólida nos propósitos cristãos e espíritas. Assim, oremos pelos que ainda não despertaram para essa realidade, quantos ainda lá, nesses pouco mais de 8 milhões, para que possam empreender também as suas respectivas transformações, já que ninguém pode fazer algo por alguém, ninguém pode impor ao outrem aquilo que compete a ele esforçar-se, como nós devemos nós mesmos nos esforçarmos, de baixo para cima e de dentro para fora, sempre com humildade, simplicidade e certeza de que dias melhores virão, tão necessários aos seres que almejam viver em um mundo melhor, no tal do rumo de regeneração a qual nós estamos já entrando seus alicerces iniciais. Será que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante já estamos partindo para o feixe desse nosso bate-papo fraterno? Aquele conhecido por nossos espíritas como médico dos
pobres, aquele que voltou para o mundo espiritual em sua última encarnação, lá em abril do ano de 1900, tem algo a agregar às nossas consciências, convidando-nos a sermos pessoas melhores a cada dia que passa. Sim, ele vem nos dizer que solidários nós teremos união. Mas se formos separados uns dos outros, apenas e somente poderemos ser o quê? Pontos de vista. Porque nós estaremos sendo um textal meio aos nossos semelhantes, aos mais necessitados. Mas ao Bezerra afirmamos, juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos, os nossos objetivos, as nossas programações reencarnatórias com mais o que? Assertividade, com mais objetividade, que ficou pendente. Em reencarnações outras que assim não conseguimos as executá-las, mas no presente haveremos de assim fazer. Olha a Bezerra de Menezes aí, com essa imagem trabalhada de IA em seus 23 anos de idade. Porque normalmente conhecemos Bezerra já velhinho, aquela imagem que tanto aparece na internet, nos vídeos, mas por que não trazer também Bezerra quando ele era novinho? E sim, está 99% parecido com a foto que nós temos na internet. Apenas lá a foto é em preto e branco. Mas aqui a linhagem nos proporciona essa realidade transcendente. E lógico que em homenagem a isso que falamos há pouco, Giovanni de Pietro, de Bernardo Marcomoso, conhecemos por Francisco de Assis, lá desde o século XI, em um trecho de sua oração, ele convida-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, aonde quer que nós estejamos. E assim o seremos, desde que esforcemos para tanto. Pergunto-vos, queridos irmãos e irmãs, será que é necessário e imprescindível que tenhamos muito financeiramente por meio de posses para que façamos a caridade ou sejamos felizes? Não podemos fazer na simplicidade, na humildade, da forma que nós estejamos reencarnados, dentro de limitações e outras mais situações. No campo intelectual, no campo moral, não importa. Por exemplo, essa imagem que aqui nos traz, olha a simplicidade, a humildade, muitas vezes são muito mais felizes do que nós, os ditos civilizados, que vivemos no meio aí de tantas oportunidades de crescimento, mas as malbaratamos, as postergamos para o futuro ou as poucos aproveitamos porque não estamos como devíamos nos esforçando com tanto esta casa nova em Carapacuda proporciona-nos, como disse o irmão lá no início da sua vibração e oração, há pouco mais de 50 anos de portas abertas a cada um de nós que aqui acorramos a nosso socorro e aos socorros que estejam sempre ao nosso redor. E sim, em finalizando, deixe-nos o convite de cada um desses seres que esforçaram-se para muito trazer a cada um de nós. Pergunto, o que nós podemos fazer também para que devolvamos em gratidão, em reciprocidade, tudo o que eles dispensaram para o nosso benefício? Porque um dia seremos semelhantes a eles. Ainda não somos, mas seremos semelhantes. Não é necessário que sejamos iguais, mas semelhantes. Um dia seremos lembrados como seres na simplicidade, na humildade, que esforçaram-se no seu dia a dia, nas 24 horas por dia, em toda a sua encarnação, para que o mundo fosse melhor, para que fosse amenizada as necessidades dos mais em sofrimento, em todos os campos de sofrimento que nós os conhecemos. Então, fica o convite de cada um desses seres às nossas consciências. Assim sendo, agradeço a presença de cada um de vós, queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira. Sim, na sequência, convidamos aí para que não só possam se inscrever no meu canal no YouTube, mais de 240 exposições desde fevereiro de 2024, praticamente 2 anos e 2 meses que estamos aí na caminhada das exposições evangélicas em várias casas no estado de São Paulo, para que assim construamos uma família eterna e universal e assim nós somos reciprocamente, como também convidá-los para que quem esteja à vontade fechando os nossos olhos, para que na próxima etapa digamos adeus à fonte criadora que há de valer a pena as nossas encarnações e nossa individualidade, que esforçarmos para que sejamos melhores a cada dia que passa. Aquele que foi o seu filho mais exemplar neste orbe disse que ele venceu o mundo e convidou-nos para que cada um de nós vencêssemos os nossos na
humildade, na simplicidade. Sim, Euripides Barçanufo disse que nós somos o sal da terra. Então, assim sejamos. Na prática, façamos com que frutifique e reverbere ao meio todas as benesses que possamos espalhar em benefício sempre dos mais necessitados. Não que não estejamos também em necessidades, ou mais, mas sempre tem pessoas, irmãos e irmãs, em precariedade maior. Temos olhos de ver e ouvidos de ouvir no nosso dia a dia. Agradecemos a Maria Rosa Mística de Nazaré, a José, a cúpula espiritual, aos nossos mentores individuais, e desejamos na sequência, sim, queridos irmãos e irmãs, que recebamos o melhor com os trabalhadores já posicionados nas salas de paz e que saibam ver o próprio isso e reverberemos tudo que construamos nessa família universal tão nova e convivemos a cada um de nós, assim as construamos. Nós, os encarnados, receberemos presencialmente as energias da sala de paz. E vós que nos acompanhais ao vivo nas redes sociais também, os enfermeiros, médicos e socorristas já estão encaminhando-se aos seus lares, aos seus trabalhos. E fiquem em oração, fiquem em conexão conosco, porque também receberão dentro da meritocracia de cada um de vós, como de nós aqui, o que possais receber para os vossos inimigos, como nós também aqui estamos fazendo os nossos inimigos. Ótimo final de semana a cada um de nós e a cada um de vós. E até uma próxima oportunidade, que assim seja.